Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos responder as questões do concurso público da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, cargo de soldado policial militar, questões de raciocínio lógico matemático. A prova foi aplicada no dia 28 de janeiro de 2024 e iremos responder as 10 questões da prova do tipo 3. Então, se você fez a prova do tipo 3, acompanhe aqui comigo a resolução das 10 questões da prova da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Então, a primeira questão da sua prova foi a questão de número 21, que dizia o seguinte: se André é alagoano, tá aqui o se então César é cearense, é do Ceará, né? César é do Ceará. Ou Roberto é de Roraima. Aí te dá outra condicional, ó. Se, então, depois eu tenho outro se, então, e eu vou te dar aqui uma conclusão. Ora, Roberto não é de Roraima. Então ele pede uma conclusão válida. É uma questão de implicação, inclusive aqui no nosso canal resolvemos diversas questões de implicação lógica. O que é que eu tenho que fazer, professor? O que é que você deveria fazer na sua prova? Representar através de símbolo lógico. Então eu tenho uma condicional, tá aqui a minha condicional. André alagoano, vou chamar de AA, tá aqui AA. Chamei a primeira parte de AA. A segunda parte, ele disse lá, César é do Ceará, vou chamar de CC, tá aqui a CC. Tenho o conectivo U, a segunda parte da condicional é uma proposição composta, conectivo U. Tenho lá, Roberto é de Roraima, tá aqui, vou chamar de RR. Perfeito, tá aqui RR. Depois ele te dá outra condicional, te dá outro se então, ele vai chamar agora de César. César é do Ceará, o CC é a parte inicial, é o antecedente da minha condicional, chamei de CC. Então, Paula é de Pernambuco, tá aqui, a Paula de Pernambuco, PP, tranquilo. E eu tinha outra condicional, tinha a terceira condicional, onde o antecedente começava justamente com Paula é de Pernambuco, Paula é de Pernambuco, chamei de PP, tá aqui. Consequente é Roberto é de Roraima, onde eu chamei de RR. Aqui, RR. E a conclusão, ele diz lá, Roberto não é de Roraima. Vou colocar com a negação de RR, né? Tá aqui, Roberto não é de Roraima. A partir do conjunto de premissa, você considera sempre tudo verdadeiro. Então, aqui tudo é verdade, que no nosso canal a gente denominou a regra do pazinho. A gente começa pela proposição simples e começa encontrando o pazinho correspondente a cada proposição simples composta pela condicional que foi dado no comando da questão. Então eu começo pela proposição simples. A negação de não RR é verdade, então RR aqui ó, é falso. Eu tenho esse RR e tenho esse RR também. Ó. Isso aqui vai ser falso. Então, para uma condicional ser falso, utilizando aqui a regra de inferência modus tollens, você vai ver que o antecedente obrigatoriamente tem que ser falso. Falsidade sempre vem atrás, né? Se eu tenho uma condicional que o consequente é falso, o antecedente deve ser falso. PP é falso, então eu tenho aqui PP, então isso aqui é falso. Da mesma forma é uma condicional, CC também tem que ser falso. E eu tenho aqui o CC, se CC é falso, o pazinho do CC está aqui. Eu tenho uma condicional novamente, composta aqui pelo conectivo OU. O OU será falso, né? Só será falso quando as duas partes for falso. Então aqui também eu tenho uma aplicação da regra de inferência modus tollens. Então isso aqui é falso. Para que essa condicional seja verdadeira, seu antecedente obrigatoriamente tem que ser falso, não pode ser verdadeiro. Então, eu encontrei todos os valores das proposições simples da minha proposição composta. O que é que eu tenho que verificar? Tenho que verificar qual vai ser a alternativa que vai dar um valor lógico verdadeiro. Então, observa que eu tenho aqui o conectivo E, tenho um conectivo E, tenho um conectivo assim, então, na letra C. Na letra D eu tenho um se então e eu tenho um conectivo OU. Então esse tipo de questão você tem que dominar a tabela verdade para você fazer a operação com os conectivos. Então vou representar através de símbolo. Ó. Aqui está o E da letra A. Letra B eu também tenho o E. Na letra C eu tenho o se então, que é o condicional. Na letra D eu também tenho o se então. E na letra E eu tenho o OU. Está aqui, símbolo lógico OU. Vou analisar a primeira parte e a segunda parte para saber qual vai ser o valor lógico de cada alternativa. Então, só consigo acertar a questão depois que eu fazer a análise da operação de cada conectivo.
Então, na letra A, observa que eu estou dizendo lá que Paula não é pernambucano. Você vai ver que Paula ser pernambucano é falso. Então, quando eu coloco a negação, muda o valor lógico. Então, isso aqui é verdade. César é do Ceará. César do Ceará, isso é falso. Ó. Verdade e falso. Conectivo e, isso vai dar falso. Eu quero aquilo que vai te dar verdadeiro. Então, a letra A está errada. Na letra B, André Alagoano, está aqui, André Alagoano, isso é falso. Para o conectivo E ser verdade, as duas partes têm que ser falso. Se eu já achei a primeira parte, ó, independente da segunda, o valor lógico já é falso. Mas César do Ceará, você vai ver aqui, isso é falso. Então, por isso que deu valor lógico falso. Na letra C, André é de Alagoas, está aqui, ó, isso é falso. Se uma condicional começa com antecedente falso, você não perde tempo. Isso aqui já é verdade. Então, eu tenho uma condicional, o conectivo condicional só será falso se vier naquele formato, vou fazer faxina. Começou com falsidade, antecedente falso, isso aqui obrigatoriamente vai te dar uma condicional com valor verdade. Então, resposta correta para a questão número 21, você deveria marcar a alternativa letra C. Mas vamos continuar, vamos comentar as outras questões para verificar se tinha alguma questão passível de recurso. Então, a letra C, você vai perceber que o antecedente, André é de Alagoas, isso é falso. César não é do Ceará, César do Ceará é falso. César não ser do Ceará, muda o valor lógico, isso aqui vai ser verdade, para completar, confirmou. Falso, condicional com verdade, isso é verdade. Aí agora eu tenho, André não é de Alagoas. André de Alagoas é falso. Quando eu faço a negação, isso vira verdade. Está aqui, verdade no antecedente. Paulo é de Pernambuco. Ó. Paulo é de Pernambuco é falso. Eu tenho uma condicional. Primeira parte verdade, segunda parte falso. Esse valor lógico vai ser falso. Vou fazer faxina. André de Alagoas. Ó. André de Alagoas é falso. Está aqui, falso. Paulo é de Pernambuco. Paulo é de Pernambuco, falso. Conectivo ou, quando eu tenho as duas partes sendo falso, o valor lógico vai ser falso. A única que você deveria marcar como verdadeira apenas a letra C. Então, a questão número 21 não tem margem para recurso. Ela está perfeitamente correta. Lembrando que estamos resolvendo a prova de número 3, né? Tipo 3. Então, questão número 21, né? A primeira questão da prova de raciocínio lógico. Resposta correta, letra C. Questão de número 22. Fizemos várias questões de análise combinatória aqui no canal também, utilizando aí o cálculo de combinação. Então, a questão número 22 era uma questão de combinação que dizia o seguinte: em uma operação conjunta e simultânea na favela do Recife, a Polícia Militar de Pernambuco, a Polícia Civil e a Polícia Federal destacaram parte do seu efetivo para a logística da ação. Sabe-se que, para essa finalidade, foram destacados 8 policiais militares, 6 policiais civis e 5 federais. Para compor uma equipe, a equipe é composta por 3 policiais militares, tem lá 2 policiais civis e 2 federais. Aí vai perguntar, de quantas formas essas 7 equipes de policiais podem ser montadas a partir dos 19 policiais destacados. Então, é uma questão de combinação, onde eu tenho aqui um grupo formado por 7 policiais, tá aqui, ó, era 3 policiais militares, era militar, 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 e 2 civis, ó, tinha que ter lá 2 civis, 2 policiais civis, e eu tinha que ter 2 policiais federais. Como a ordem de selecionar não importa, isso é cálculo de combinação. Eu tinha que fazer uma combinação dos militares, uma combinação dos policiais civis e uma combinação dos policiais federais. No final, ó, eu tinha que multiplicar, eu tinha que utilizar aqui o E, porque a equipe é composta de 3 militares e 2 civis e 2 federais. Então, era uma combinação de militares que eu tinha um total de 8 para selecionar quanto? Selecionar 3. Então, era uma combinação de 8 para selecionar 3, multiplicado pela combinação de policiais civis, ó, que era 6 para selecionar 2, combinação de 6 para selecionar 2, multiplicado pela combinação dos federais. Os federais era quanto? Era 5 para selecionar 2, combinação de 5 para selecionar 2. Quando eu faço o cálculo de combinação de 8 para selecionar 3 era 8 vezes 7 vezes 6 dividido por 3 fatorial, né? Que é 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicado pela combinação de 6 selecionar 2. 6 vezes 5 dividido por 2 vezes 1, fatorial de 2. Multiplicado pela combinação de 5, ó, que é 5 vezes 4 dividido por
fatorial de 2, 2 vezes 1. Dá para fazer alguma simplificação? Dá. 3 vezes 2 vezes 1 é 6, simplifiquei. O 2 vezes 1 é 2, simplificado com 6 deu 3. E aqui, simplificado 2 vezes 1 é 2, simplificado com 4 deu 2. Multiplicando tudo, tenho lá 8 vezes 7, eu ia ter 56. Eu tinha que multiplicar aqui 3 vezes 5, que daria 15. E eu tinha que multiplicar esse 5 vezes 2 aqui, daria 10. Fazendo toda essa multiplicação, 56 vezes 15 vezes 10, né, ou 56 vezes 150, você deveria marcar como resposta correta a alternativa que trouxesse lá 8.400. 8.400, resposta correta para a questão número 22, prova do tipo 3, resposta correta, alternativa letra A. Questão 23. Olha o que dizia a questão 23. Questão aí utilizando a parte de negação dos quantificadores. Então, a questão 23 também fizemos aí uma revisão, uma super revisão de toda a parte de quantificadores que deixamos disponível aqui no nosso canal. O que é que dizia a questão 23? Assinale as proposições, né, ou analise as proposições a seguir e assinale a alternativa que apresenta um par de proposições em que uma é a negação da outra. É para analisar, verificar aqui cada item 1, 2, 3, 4, 5, para saber aquele que vai bater como a negação, um par de negação, negação do todo. Você vai observar que eu tinha que ter aquela regra do até mais não, e negação do nenhum, bastava substituir pelo algum. Era a aplicação da regra negação dos quantificadores. Mas o que eu tinha que fazer, professor, era analisar item por item, para verificar se cada item de referência um era negação do outro, ou se era um par de negação. Analisando a letra A, olha lá, a letra A eu tenho lá o 3, ó, item 3, é o toda. Toda é a negação do todo, ó, isso aqui você já eliminava. Negar o todo tem que ser qualquer uma daquelas expressões, ou algum, pelo menos um, ou existe, né? O até mais não, mais a negação do predicado. Então a letra A está errada, porque negar o todo, não posso negar pelo todo, o que aconteceu aqui na item 3 e item 1. O item 2, ó, o item 2 eu tenho nenhum. A negação do nenhum é o item 5, tá aqui, ó. Negação do nenhum poderia vir qualquer expressão daquela. O algum, pelo menos um existe. Negação do nenhum, eu não posso negar pelo todo. Negação do quantificador universal tem que ser um existencial. Então já eliminava. Na letra C, o 2, ó, o 2 é o nenhum. Ele faz negação também com o 4, ó, se você observar, alguém que marcou essa alternativa letra C caiu na pegadinha. Negação do nenhum realmente é o pelo menos um. Ó. O que vai ser interessante aqui é a parte final, ó, porque você não tem que modificar o adjetivo. Aqui na parte final eu tenho bem, ó. Nenhuma mulher cozinha bem, e aqui eu tenho pelo menos uma mulher cozinha mal. O correto para ser a letra C seria exatamente ser bem. Se tivesse bem, aqui bateria como forma correta. Ele negou a parte do predicativo, o adjetivo. Então, se ele fez isso, houve uma negação de forma equivocada. Negar o nenhuma mulher cozinha bem, deveria ser pelo menos uma mulher cozinha bem. Botou mal, por isso que a alternativa C está errada. Na letra D, eu tenho 5 com 3. O 5 é o toda e o 3 é com toda. Universal com universal, não posso fazer essa negação. Então, só sobrou como resposta correta para essa questão que você deveria marcar a alternativa letra E. Onde eu tenho lá o 4, ó, eu tenho aqui essa expressão, pelo menos um é o algum. E o 5, ó, pelo menos uma mulher cozinha mal. Quando eu faço a sua negação, ó, eu troco o quantificador, que é o existencial, pelo menos um, pelo quantificador universal toda. E realmente, ó, negou a parte final. Quando eu faço a negação de toda mulher cozinha bem, eu substituo por qualquer expressão, como veio aqui, pelo menos um, poderia vir o existe ou algum, mas a negação do predicado. E aqui a banca ela colocou, considerou, né, como sendo mal. Poderia vir pelo menos uma mulher cozinha ou não cozinha mal, se colocasse aqui o não, né? O não cozinha bem, nesse caso, né? Não cozinha bem estaria correto. E não cozinha bem, a banca considerou como um adjetivo correto mal. Por isso que a resposta correta para essa questão 23 era a alternativa letra E. Questão 24. Analisando aqui a questão 24 da prova do tipo 3. Tá lá.
Considere André, José, Luzia, né? Maria e Sônia. Têm idades duas diferentes. Sabe-se que André, vamos adicionar, vamos colocar aqui uma questão também da parte de conclusão lógica, uma parte de argumentação da banca, ela costuma nos seus concursos trabalhar com essa ideia de você tirar uma conclusão lógica. Ele pede lá, admitindo apenas a parte inteira da idade de cada um tem, assinale a alternativa correta. Então é uma parte de conclusão lógica que está dentro do conteúdo, a argumentação lógica ou lógica de argumentação. Então ele quer saber aqui quem é mais velho entre os 5, né? Quem é mais, a diferença de anos para saber quem é mais velho e quem é mais novo. Então qual é a orientação? Inclusive fizemos questão nesse formato também aqui nessa parte de conclusão lógica, tá aqui no nosso canal. Então você deve atribuir um ano, ó. Você faz como referência. A primeira informação que ele te deu foi de André, tá aqui, ó. André é um ano, ele colocou aqui um ano mais velho do que Maria. Então vamos imaginar, você poderia colocar qualquer valor, ó. Eu vou colocar aqui um valor de 10. Então imagina lá que André tenha 10 anos, ok. Se André tem 10 anos e André é um ano mais velho do que Maria, Maria tem quanto? Você deve concluir que Maria tem 9 anos. Ó. André não é um ano mais velho que Maria? Então, se André tem 10, é porque Maria tem 9. Comecei a partir de 10 anos de André. A segunda informação, ó, ele vai dizer, Maria é 2 anos mais velha do que José. Então, olha lá, estou aqui com meu amigo José. Tá aqui com meu amigo José. Se Maria é 2 anos mais velha do que José, qual é a idade de José? José, concorda comigo que ele vai ter 7 anos? Maria tem 2 anos a mais, então por isso que Maria vai ter 9 e José vai ter 7. Maria é 2 anos mais velha do que José. E a próxima informação, José é um ano, agora vou aumentar um ano. Ele está dizendo aqui que José é um ano mais novo, né? Na verdade vou diminuir, ó. Entre José e Sônia, José é um ano mais novo do que Sônia. Então Sônia ele vai ser um ano mais velho do que José. Tá aqui, ó. Se José é um ano mais novo do que Sônia, concorda comigo que Sônia tem 8 anos? Concorda. José é um ano mais novo do que Sônia. Então, Sônia vai ter 8 anos. E agora Luísa, ou Luzia, né? Como ele colocou aqui, Luzia. Luzia é 2 anos mais nova do que José. Então, se José tem 7 anos, quanto vai ser a idade de Luzia? Então, tá aqui, ó. Luzia concorda comigo que é 2 anos mais nova. Tá aqui, ó. Luzia é 2 anos mais nova do que José, então Luzia vai ter exatamente 5 anos. Então agora ficou fácil, já sei a idade de cada personagem, eu vou ter que analisar cada alternativa para verificar aquela que vai bater correta. Então na letra A, Maria é a mais velha entre os 5? Não, quem é mais velho é André, então está errado. André é 5 anos mais velho que Luzia? Está aqui, ó. André, eu tenho exatamente 10 anos. E Luzia tem quanto? Tem 5 anos. Concorda comigo que André realmente é 5 anos mais velho que Luzia? Concorda comigo? Então, se você concorda, resposta correta. Para a questão de número 24, você deveria marcar a alternativa letra B. Vamos analisar as demais para ver se tem alguma que também está correta para a gente entrar com recurso. Então, na letra C, Sônia é a mais nova entre os 5? Não, Sônia é a do meio. A mais nova é Luzia. André e José têm 1 ano de diferença. Tá aqui, tem apenas 1 ano de diferença entre André e José. Se você observar André e José, a diferença entre os dois é 3 anos. Um tem 7 e o outro tem 10. Por isso está errado. E aqui, ó, aqui é uma condicional. Ó, muita atenção. Aqui eu tenho que analisar a tabela verdade. Aqui eu tenho uma condicional onde diz lá, se André é o mais velho, André é o mais velho, realmente isso aqui é verdade. Luzia, ele colocou até aqui, ó, botou Luísa, né? O correto seria Luzia. O correto aqui colocou Luísa, aqui você vai observar, colocou o nome da personagem errada. O correto seria Luzia, mas dá para entender, ó. Está dizendo aqui, vamos imaginar que seja Luzia. Luzia não é a mais nova, está falso porque Luzia é mais nova. Quando eu estou analisando a condicional, verdade com falso, isso vai dar falso. Por isso que a alternativa letra E está errada. Então, para a prova de número tipo 3, prova tipo 3, questão de número 24, você deveria marcar a alternativa correta, letra B. Questão de número 25.
sabendo que os refrigerantes são mais baratos. Então, a primeira coisa que ele colocou foi essa informação. Os refrigerantes são mais baratos que os sucos. Não tenho dinheiro suficiente para comprar os dois refrigerantes. Então, uma questão de lógica de argumentação, onde você precisava só saber que o que eu quero fazer nessa questão é uma questão envolvendo uma parte de conclusão lógica também. Então, a resposta correta que você deveria marcar para a questão número 25 era a alternativa letra C. Tá aqui. Por que a letra C, professor? Porque é só você complementar. Se eu tenho lá, né, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro suficiente para comprar 2 refrigerantes, então não tenho dinheiro suficiente para comprar 2 sucos. Então, você deveria marcar como resposta correta para essa questão de 25, prova do tipo 3, questão letra C. Não tenho dinheiro suficiente para comprar 2 refrigerantes, não tenho dinheiro suficiente para comprar 2 sucos. Próxima questão de número 26. Olha a questão número 26, é uma questão que vai trabalhar com as regras de equivalência, principalmente onde a gente trabalhou aqui no nosso canal, a equivalência do sim então. Ele te deu uma condicional e ele vai pedir uma equivalência lógica. Professor, como é que eu sei que é equivalência? Porque ele vai trabalhar aqui com logo. Ó. Para a lógica, quando eu tenho lá uma condicional, que ele te deu o sim então, se ele te deu uma condicional, eu pego uma conclusão lógica, isso aqui é regra de equivalência. E a banca trabalhou com a regra de equivalência contrapositiva. O que é a contrapositiva? O formato da questão que ele te deu foi uma condicional, ele te deu nesse formato, ó, onde ele te deu uma condicional, Carlos mentiu, é o antecedente, e será criticado. Vou colocar aqui, ó, é criticado por sua família. Então, quando eu quero analisar de forma equivalente, eu transformo a condicional para condicional. A gente aprendeu aqui no nosso canal através da regra de inverte e nega. Tá aqui. Basta você pegar essa segunda parte, trazer para o início, colocar a negação, pegar o antecedente, que é a parte inicial do condicional, joga lá para a parte final, para a parte depois do se, então, da parte do então, né? Nesse caso. Então, eu coloco lá o CM. Perfeito. Bastar você verificar qual alternativa que inverteu e colocou a negação. Então, para essa questão 26, você deveria marcar resposta correta a letra C. Eu tenho aqui uma condicional, ó, é de condicional para condicional, eu tenho um sim então. Você vai perceber que todas as duas partes, ó, eu tenho uma negação, eu vou verificar só se foi invertido. Tá aqui, ó, foi criticado pela família, estava lá no final. Criticado para a família, agora veio para o início. E na parte final você vai observar que foi que ele mentiu, né? Que Carlos mentiu sobre a sua aprovação no concurso da Polícia Militar. Foi o que iniciou, ó. Então, se for para iniciou, então para essa questão, utilizando regra de equivalência lógica contrapositiva à aplicação da regra do inverte e nega, você deveria marcar questão 26, prova do tipo 3, alternativa correta, letra D. Questão de número 27. Olha o que vai dizer a questão número 27. É uma questão bem complicada de você chegar à resposta. Está dentro do edital, porque é uma questão de argumentação também lógica, ou de lógica de argumentação, onde vai trabalhar com verdades e mentiras, certo? Ele te deu aqui 3 personagens, te deu lá o valor de A, de B e de C, diz lá, né? Para um treinamento camuflado em um campo, Alves, Brandão e Cortez. Estavam indistinguíveis, né? Você não sabia quem era quem. Sabe-se que cada um portava uma das armas. Tem um labereta, tem um Glock, né? E tem um espingarda, tá? Aqui as armas. Entretanto, não se sabia quem portava a tal arma. Assim foram perguntados sobre quem era quem. Aí cada um vai responder. Ó. O que estava com a espingarda respondeu alguma coisa, depois respondeu. Olha o que o comando da questão te deu. Isso aqui é a chave para você acertar essa questão. Ele diz lá, sabendo que Alves sempre diz a verdade e que Brandão, ó, por vez ou por outra, faz uma brincadeira, mas sempre mente. Está dizendo aqui que mente. E Cortez é um brincalhão e nunca diz a verdade, é porque ele mente. Assinala a alternativa que apresenta respectivamente, na ordem. Quem é que estava com a bereta? Quem é que estava com a Glock? E quem é que estava com
a espingarda. Então, a questão de verdades e mentiras, através de lógica de argumentação, estudamos aqui também no nosso canal como responder questões passo a passo de verdades e mentiras. Então, é só organizar. Então, vamos organizar aqui. Eu tenho 3 personagens. Eu tenho lá o personagem A, tenho um personagem B e tenho um personagem C. A banca considerou que apenas o Alves aqui, ó, é quem diz a verdade. Então, Alves é sempre diz a verdade. O B, ele brinca, né, mas mente, tá aqui, ó, vai mentir e nunca diz a verdade. Ó. O C, o Cortês, né, tá aqui também mente. Então, só tem um que fala a verdade. Isso aqui vai ser a chave, ó. A chave para a gente achar a resposta correta vai ser aquele que fala a verdade, que é meu amigo Alves. Beleza. Aí eu tenho relacionado às armas. Quais foram as armas aí que foram dadas? Eu tenho a bereta, eu tenho lá a Glock, vou chamar aqui o G, ó, que é da Glock. Tenho lá também a espingarda, chamado E. Perfeito. Aí vamos analisar agora o que foi que disse cada um, né? Cada personagem chegou com uma arma no final. Aí o que estava com a espingarda, ó, o que estava com a espingarda respondeu: Alves é quem está com a bereta. Aí você deveria ir lá, o camarada que está com a espingarda diz que Alves, ele vai estar com a bereta. Botar aqui, Alves está com a bereta. Beleza. Se você entender, você já perceber que o que eu estou trabalhando aqui com o cara que está com a espingarda, esse camarada aqui ele não pode ser o nosso amigo Alves, porque Alves fala a verdade. Como é que Alves ia falar aqui, né? Se Alves fosse o camarada que estava com a espingarda. Ele está dizendo que ele está com a bereta. Isso aqui é até uma contradição. Beleza, mas deixa aí. Aí vai para a segunda afirmação que ele falou, né? O portador da bereta. O portador da bereta falou o quê? Eu sou Brandão. Então vai lá na bereta, ele diz que é Brandão. Tá certo, bereta, Brandão. E quem estava com a Glock? Olha o que disse lá, o que estava com a Glock. Cortês é quem está com a bereta. Então tá aqui, ó, o C, que é de Cortês, está com a bereta. Beleza. Agora eu quero analisar para identificar onde é que está Alves. Você vai verificar o seguinte: quando eu analiso Alves para analisar a voz do cara que está com a espingarda, isso aqui já é uma contradição. Porque como é que Alves fala a verdade e ele está dizendo, olha, Alves está com a bereta. Então isso aqui já é uma contradição. Então isso aqui não é Alves que está com a espingarda. Quando eu analiso também essa história de o valor do cara que está com a bereta, ele está dizendo, eu sou Brandão. Mas só que Alves fala a verdade. Como é que Alves vai dizer que eu sou Brandão? Então, isso aqui já gera uma contradição. Então, só sobrou como resposta correta para você iniciar a chave da questão essa informação. Ó. O Alves é quem está com a bereta. Então, o Alves é quem está com a Glock. Ó. O cara da Glock, ele fala a verdade. E quem fala a verdade é Alves. Então, Alves é quem vai estar com a Glock. Tá aqui, ó. O cara da Glock é quem fala a verdade. E com a voz do cara que fala a verdade, eu encontro as demais, ó. Porque o cara que está com a espingarda realmente é Alves e Alves fala a verdade. Então ele diz, olha, tá aqui, quem estava com a Glock respondeu. Quem estava com a Glock é Alves. Quem estava com a Glock? Cortês é quem está com a bereta. Então Cortês é quem está com a bereta. Tá aqui. Através de Alves, que está com a Glock, cheguei a quem estava com a bereta, que é meu amigo Cortês. E só faltou agora Brandão. Ó. Eu tenho lá o valor do A, o valor do C e o valor do Brandão. Já tenho quem é que está com a Glock, já sei quem é que está com a bereta e Brandão. Por eliminação, só sobrou espingarda. Tá aqui, espingarda. Respectivamente, ó, respectivamente, quem está com a bereta? Então, quem está com a bereta, você deveria procurar quem está com a bereta. Ó. Primeiro, quem está com a bereta é Cortês. Então, quem é que está com a bereta? Cortês. Então, se você observar, poderia ser a letra E, poderia ser a letra A. O restante você já eliminava. Quem é que está com a Glock? Está aqui, ó. Quem é que está com a Glock é meu amigo Alves. Então, meu amigo Alves, você olhar respectivamente, você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra A. E Brandão, ó, que é que está com a espingarda? Bateu aqui, realmente, meu amigo Brandão está com a amiga espingarda. Então, bate respectivamente. Cortês, ó, é quem está com a bereta. A Alves vai estar com a Glock e quem está com a espingarda é Brandão. Então, para a questão de número 27, prova do tipo T, 3, você deveria marcar a alternativa letra A. Questão de número 28.
Tá aqui a questão de número 28, questão de lógica de argumentação para você saber aí a estrutura do argumento válido. Olha o que diz a questão de número 28. A partir de uma série de dados, foi estabelecido um conjunto de hipóteses. Então, hipóteses aqui é aquelas premissas, né? Então, aqui é o conjunto de premissas, um conjunto de hipóteses, que apontava para um evento sísmico global. Entretanto, está aqui a minha conclusão do argumento, então o evento sísmico não ocorreu. Nesse caso, deve-se concluir corretamente. É uma questão apenas de estrutura lógica diante de a parte de argumentação lógica, ou de lógica de argumentação. Tenho aqui um conjunto de hipóteses, isso aqui é premissas, então tenho lá, imaginar que eu tenho a premissa número 1, premissa número 2, premissa número 3 e assim por diante. Poderia ser um conjunto de premissas, mas eu só tenho uma conclusão. E ele te deu que essa conclusão, isso é falso. Tá aqui, ó. Isso aqui não ocorreu. Ó. Se não ocorreu, então a conclusão é falsa. Para que eu chegue a uma conclusão lógica válida ou um argumento válido, iniciando pela conclusão falsa, você deve procurar uma alternativa que tenha pelo menos, ó, se eu tenho lá pelo menos uma falsidade, esse argumento é válido. Ó. A estrutura, quando eu estou trabalhando com conclusão falsa, quando eu tenho pelo menos uma das premissas válida, isso me dá uma estrutura de argumento válido. Inclusive fizemos essa parte teórica no nosso canal através da nossa aula de estudo de argumentação, onde estudamos as regras de inferência. Também estava lá nas nossas aulas de revisão na preparação para a Polícia Militar de Pernambuco. O que é que eu tinha que marcar como resposta correta, professor? Você deveria marcar como resposta correta a alternativa letra B. Tá aqui, a alternativa letra B. Pelo menos uma das hipóteses do conjunto é falsa. Lembrando que hipótese é a ideia de premissas. Então, quando eu tenho lá uma conclusão falsa, quando eu tenho pelo menos uma, não é todas as premissas, se eu tenho pelo menos uma, meu argumento é considerado válido. Então, para a questão de número 28, prova do tipo 3, você deveria ter marcado como resposta correta a alternativa letra B. Questão de número 29, eu acredito que seja a questão mais trabalhosa dessa prova de soldado da Polícia Militar de Pernambuco. É a questão de probabilidade e caiu probabilidade binomial. Uma questão cansativa onde você deveria montar uma tabela para você achar a resposta correta. Então vamos analisar com calma a questão número 29, que trata sobre probabilidade. Tá aí. Reconhecidamente, o trabalho dos cães como um apoio das operações policiais tem se mostrado bastante valioso, principalmente quando se trata de utilização de cães farejadores na apreensão de entorpecente. Até aqui nada de aproveitoso, né? Aí vai dizer, um canil devidamente ajustado na legislação vigente, tratar aproximadamente de cachorros machos. Isso aqui já começa a ser importante, porque vamos ter que fazer uma tabela com cachorros que sejam machos e também tem lá cadelas que são fêmeas, que eventualmente poderão prestar serviço de apoio à Polícia Militar de Pernambuco. Todos os cães têm uma ficha em um arquivo e são catalogadas suas informações mais importantes. Sabe-se que, se uma dessas fichas for sorteada ao acaso, tá aqui entrando na ideia de probabilidade, há 20% de chance de o cão ser da raça pastor belga. Então já começo a trazer aqui as informações que foram dadas. Então o cão pastor belga, tá aqui, chama pastor belga, ele te deu um percentual, chamou de probabilidade de 20%. Então serão sorteados ao acaso, e ele diz que há 20% de chance. Essa ideia de chance é probabilidade, a gente estuda o conceito de probabilidade, é o sinônimo de chance de acontecer um evento aleatório. Então, se eu tenho lá, para um pastor belga, tá aqui, ó, ser sorteado, eu tenho 20%, não ser um pastor belga é o complementar. Por isso que eu trabalho com aquela ideia de probabilidade binomial de eventos complementares. Ele te deu um valor em percentual, então eu quero sortear ao acaso que não seja pastor belga. Quantos por cento será? Quando eu estou trabalhando com eventos complementares, sempre a soma tem que ser 100%. Ó. Então, não ser um pastor belga, você deveria colocar que é 80%. Então, belga, como ele disse, é 20%. Não ser belga, eu tenho lá 80%. Aí ele disse aqui mais adiante, ele vai dizer, a probabilidade de se escolher uma ficha
e ser uma cadela, ó, ele está dizendo aí ser uma cadela, eu vou chamar aqui de fêmea, então para ser uma cadela, a gente vai chamar de fêmea, e chamar de fêmea, ele te deu o valor, esse valor de quanto? É de 30%, ó. Então 30% é fêmea. Não ser fêmea, então 20%, né? 30% é fêmea, ó. Não ser fêmea, poderia aqui já dizer, né? Ser macho, então vou colocar aqui, ó, macho, então não ser fêmea é macho, vou chamar de macho, porque aqui ele disse que era cachorro macho, cachorro fêmea. Ser fêmea, 30%. Não ser fêmea ou ser macho é o complementar, é quantos por cento? É 70%. Então, até aí eu já tenho essas informações. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma tela em branco, porque a partir de agora ele vai te dar alguns dados que eu vou preencher dentro de uma tabela. Eu vou colocar esses dados aqui em uma tabela. 20% é pastor belga, 80% não ser belga, e eu tenho aqui macho 70% e fêmea 30%. Então, vou abrir aqui uma tela em branco só para você ver como é que vamos acertar essa questão. Então, abrimos aqui uma tela em branco. Vou trazer para cá um retângulo, fazer aqui um retângulo e a gente vai preencher todos os valores que o comando da questão te trouxe. Então, eu tenho aqui que preencher referente a macho e preencher também referente a fêmea. Então, vou colocar aqui as informações. Vou partir só ao meio. Colocando aqui partindo só ao meio para a gente preencher esses valores. Tá aqui. Vamos imaginar que aqui sejam os belgas e aqui não sejam os belgas, tá aqui os valores. Imaginar que aqui em cima sejam os machos e aqui em cima sejam as fêmeas, beleza. Aí quais foram as informações que foram dadas? Belga, 20%, ó. Então belga, você saberia que o valor completo era 20%. Não ser belga é o complementar, daria quanto? Daria 80% de macho e de fêmea, beleza. Aí macho, ó, tá aqui macho, a soma deveria dar quanto? A soma para macho, ó, deveria dar 70%, tá aqui 70%. E fêmea, foi dado no comando da questão, fêmea é 30%, então coloquei aqui. A soma é 30%, ó, que eu vou preencher entre pastor belga, sendo macho e sendo fêmea. Pastor belga sendo macho, sendo fêmea, e não ser belga, sendo macho, sendo fêmea. Beleza. Aí eu te dei uma informação complementar, que é justamente a informação que vamos utilizar para acertar a questão. Olha o que ele disse. Se for separado apenas as fichas das cadelas, as cadelas são as fêmeas. Ele diz lá, olha, 40% dessas serão da raça pastor belga. Então eu quero separar os valores das fêmeas. Quantos por cento é da fêmea? Se você observar, eu tenho 30%. Ó. Tá aqui, ó, 30%. Colocando aqui. Vou colocar aqui embaixo que dá para a gente colocar essa informação que ele deu. Ó. Que ele disse lá, referente às fêmeas, dessas cadelas, as fêmeas, 40% delas são da raça pastor belga. Então eu tenho que achar esses 40%, né? Tá aqui, 40%. Então eu deveria fazer essa operação de porcentagem. 30% é 30 sobre 100, multiplicado por 40 sobre 100. Dá para simplificar o zero? Dá simplesmente para simplificar. Um zero em cima e um zero embaixo, ó, dá para simplificar. Ficou 3 vezes 4. 3 vezes 4 eu tinha 12. E eu tenho lá 10 vezes 10. Ó. 10 vezes 10 é 100. É 12 sobre 100. Já vou colocar aqui, ó, 12 sobre 100 é 12%. Então eu acho exatamente o que o comando da questão te deu. Ó, que é cadelas, é fêmea e é pastor belga. Fêmea pastor belga você vai encontrar aqui na tabela, ó, que é fêmea pastor belga. Quantos por cento foi? 12%. Então você coloca 12%. Depois que eu encontrar esse valor, fica fácil encontrar os demais. Tá aqui. Então, para ser belga, tem que dar um total de 20%. Então, se eu tenho 12% fêmea, macho vai ser quantos por cento? Concorda comigo que é 8%? Beleza, 8%. 8 mais 12, eu tenho um total de 20%. Beleza. Se eu quero encontrar fêmea no total, tá aqui, ó. Se eu tenho aqui 12%, eu quero ter um total de 30%, que é justamente não ser do pastor belga. Se eu tenho 12, para completar 30, falta quanto? Concorda comigo que dá 18? Dá 18%. E agora faltou só o macho, ó, não ser belga. O total de ser macho é 70%. Se eu tenho 8% já macho, quantos não são, ó, do luso pastor belga, que é macho, completando 70%? Concorda comigo que é 62%? 62%, porque a soma 8 mais 62 é 70, 12 mais 18 é 30. Se você olhar, 62 mais 18 é 80, 8
mais 12 eu tenho 20. Bate a minha tabela, bate minha tabela. Agora eu vou voltar nas alternativas porque o comando da questão vai fazer referência ao que está dentro dessa tabela. Então na letra A, olha lá na letra A. A probabilidade de ser uma cadela de raça pasto-belga é inferior a 10%. Então eu quero lá para ser uma cadela. Uma cadela é fêmea. Foi o que a gente até fez aqui. Ó. Fêmea ser belga. É inferior a 10%? Não. É superior. É 12%. É essa partezinha que eu vou destacar aqui de amarela. Tá aqui. Então fêmea e ser um pasto-belga é 12%. Na letra A está dizendo que era inferior. Isso aqui não é inferior. O correto seria superior, porque é 12%. Na letra B, será possível verificar que no total entre cachorros, tá aqui, entre cachorros e cadelas, o criador trata de 75 cães? Isso aqui eu não tenho certeza, porque o comando da questão não me deu nenhuma parte no formato de número, né? Então não tenho certeza. Então essa alternativa letra B já eliminava. Na letra C, a probabilidade de ser um cachorro. O cachorro é macho, então agora eu vou trabalhar com M. Olha o que ele quer. Ele quer um macho que seja pasto-belga. Ele está dizendo que é superior a 10%. Ó. Vai lá na tabela que você fez. Macho belga. Está aqui de amarelo também. Colocar de outra cor, de verde. Está aqui, ó, de verde. Macho belga. Ele disse lá na letra B que é superior a 10%. Ó. É superior a 10%? Não. É inferior a 10% porque é 8%. Ó. Então, se viesse lá inferior a 10% estava correto, porque não é 10, ó. A gente viu lá que é 8%, então aqui é 8%, beleza. Na letra D, a probabilidade de ser um cachorro, então aqui eu quero também trabalhar com aquela ideia de ser macho, tá aqui, ser macho, que não, ó, não é da raça pastor belga, ele está dizendo lá que é superior a 60%, então macho, não ser ó, pastor belga, tá lá. Macho, não ser pastor belga, eu vou pintar aqui de azul, ou destacar de azul, tá aqui. Macho, não ser pastor belga, 62%. Comando da questão dizia que é superior a 60%. 62% que a gente encontrou lá é superior a 60%? Isso mesmo, é superior a 60%, então você deveria marcar para a questão de número 29, prova do tipo 3, a alternativa correta é a letra D. E na letra E, professor, tá aqui. Será possível verificar que há mais cachorro, mais macho, né? Aqui é M, está dizendo que há mais macho que são da raça pastor belga do que cadelas que não são dessa raça, né? Da raça pastor belga. Ele está dizendo lá, cadelas é feminino. Então vamos analisar na tabela. Então macho, será possível verificar que há mais cachorro que são da raça pastor belga? Então vamos lá, macho belga, eu tinha quanto? Eu tinha 8%, então aqui era 8%, colocando aqui 8%, beleza, coloquei aqui macho belga. Aí está dizendo lá as cadelas que não são dessa raça, as cadelas que não são dessa raça, as cadelas que não são dessa raça é 18%, tá aqui ó, 18%, então aqui é 18%, aí faz a comparação, tá lá a comparação, tá dizendo, será possível verificar que há mais cachorro? Não, porque eu tenho aqui 8%, então tem menos cachorro, o correto seria menos cachorro, porque aqui eu tenho 8% e aqui eu tenho 18%, então para a questão de número 29, resposta correta você deveria marcar a alternativa letra D. Última questão, questão de número 30, também fazendo referência à parte de implicação lógica, como a gente estudou aqui no nosso canal. Ele te deu uma condicional, tá aqui, se então, eu tenho uma vírgula, aqui é uma condicional. Ele te deu outra condicional, outro se então, e ele te deu a conclusão, tá aqui aquela partezinha que ele fala de conclusão, né? Inclusive aqui a gente estudou no nosso canal, é o conectivo que faz referência à conclusão. Está dizendo lá que isto é escritura e ele pede para concluir de forma lógica. Então a questão, como a gente fez com a questão inicial, questão de número 21, que foi referência à parte de implicação. Basta você estruturar. O primeiro passo é você transformar o que está escrito para uma linguagem simbólica através da lógica. Ele te deu duas condicionais, então eu tenho lá Beth, ó, não é bailarina, tem a negação, então tá aqui a bebê, chamar Beth não é bailarina, não bebê.
Carla é cantora. Carla cantora a gente chama de CC. Tá aqui, CC. É o consequente da minha condicional. Então lá, Beth é bailarina. Tá afirmando agora o antecedente da segunda condicional. E o consequente ele vai falar de Esther. Só que de Esther tem a negação. Ó. Esther não é escritora. Tá aqui, ó. Esther não é escritora. Então eu coloquei aqui o EE com a negação. Beleza, e ele diz lá, ele conclui ó, dizendo que Esther é escritora. Esther é escritora, tá aqui. A gente fez várias questões aqui no nosso canal de como acertar as questões de implicação utilizando aí a nossa regra de inferência. Então, primeira coisa é você considerar tudo verdadeiro e a gente inicia exatamente por a proposição simples. Tem uma proposição simples, vou iniciar por ela. Então, eu tenho que utilizar a regra do pazinho. Então, o teu EE aqui é verdade, a sua negação muda o valor lógico, isso aqui vai ser falso. Regra de inferência, modus tollens, se é falso, consequente, eu tenho que concluir que também é falso o antecedente, uma condicional para ser verdadeira, se o consequente é falso, obrigatoriamente o antecedente deve ser falso. E agora, eu tenho aqui, ó, se eu tenho bebê sendo falso, negação do bebê muda o valor lógico, tenho V. Para que essa condicional seja verdadeira, aqui eu não posso considerar sendo falso, porque vai dar uma condicional sendo falso. Só pode ser verdadeira. Depois que eu encontrar todos os valores ó, do meu conjunto de proposições, basta analisar as alternativas. Na letra A é proposição simples, na letra E também é proposição simples. Na letra B eu tenho um conectivo E. Na letra C, conectivo OU. Na letra D, eu tenho conectivo OU. Eu tenho que dominar a tabela verdade, porque eu vou fazer operações com conectivo E, operação conectivo OU e operação conectivo OU, para verificar o valor lógico, para verificar aquela que vai dar verdadeira. Então, quando eu tenho uma proposição simples, basta observar o valor dela. Beta é bailarina. Está aqui, ó. Beta bailarina, encontrei F. Então, isso é F. Quero uma alternativa que dê valor lógico verdadeiro. Então, por isso deu falso. Analisar a letra E. Está aqui, que é proposição simples também. Letra E. Carla é cantora. Está aqui, ó. Carla com cantora. Isso é verdade. Então, você deveria marcar como resposta correta para a questão 30, prova do tipo 3, né? Prova do tipo 3, a alternativa correta, a letra E. Professor, e as demais? Será que cabe recurso para a gente tentar anular a questão número 30? Vamos analisar. Beth não é bailarina, tá aqui, ó. Beth não é bailarina, isso é verdade, perfeito, encontrei a primeira parte. Tá lá, Carla não é cantora, Carla cantora, verdade. Quando eu tenho negação, muda valor lógico. Se afirmando verdade, negando, isso é falso. Conectivo E só será verdade quando as duas partes é verdadeira, então isso aqui vai ser falso. Beleza. Beth é bailarina. Tá aqui. Beth bailarina. Isso é falso na letra C. E a segunda parte. Ó. Esther não é escritora. Esther não é escritora. Isso é falso. Falso ou falso conectivo ou. Isso vai ser falso. Beth não é bailarina. Na letra D. Ó. Tem a negação. Beth não é bailarina. Tá aqui. Beth não é bailarina. Isso aqui é verdadeiro. Encontrei aqui a negação de Beth bailarina, isso é verdadeiro. Esther é escritora, tá aqui, Esther é escritora, isso é verdade. Lembra lá a operação conectivo ou. O ou na disjunção exclusiva só será verdade quando somente uma parte é verdadeira. Eu tenho as duas partes verdadeiras, tem um valor lógico sendo falso. Todas as três alternativas aqui que trouxe conectivo deu falso, então só sobrou realmente para essa questão de número 30, resposta correta, a letra E. Então, com isso, concluímos exatamente aí as 10 questões de raciocínio lógico da prova de soldado da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, aplicada aí o ano de 2024. Então, analisada as 10 questões, na minha visão, dessa forma inicial, gabarito preliminar, gabarito extraoficial, eu acredito que a banca vai trazer todas as 10 alternativas, ela vai trazer conforme fizemos aqui no nosso vídeo. Caso a banca traga no seu gabarito oficial diferente do que a gente respondeu aqui, a gente faz um recurso para vocês e pedimos aí alteração, até mesmo anulação da questão de acordo com uma análise mais aprofundada. Então, pessoal, com isso, né, concluímos a resolução aí das 10 questões de raciocínio lógico da prova da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Comenta aí abaixo como foi que vocês se saíram. Sucesso a todos, foco, fé, missão. Tenho certeza que você vai para o curso de formação. Chegou a sua vez.
Nos despedindo aqui, bons estudos, nos vemos aí nos próximos vídeos.